Bom dia, caríssimos alunos, paz e bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas, caderno 2. Hoje nós iremos estudar o módulo 12 e aí uma introdução do módulo 13, né? Nas últimas aulas nós falamos sobre o processo de independência e a independência das colônias espanholas, das colônias latino-americanas. E hoje nós iremos então falar do processo de independência do Brasil. Mas para dar início a esse assunto, nós vamos falar da transferência da corte portuguesa para o Brasil, momento que será conhecido na história como o período joanino, que vai de 1808 até 1821, período caracterizado pelo governo de Dom João no Brasil, quando Dom João VI, príncipe regente do Brasil, estava aqui com toda a sua corte no Brasil. Isso é chamado então de período joanino. Mas como que se deu, professor, a transferência da corte portuguesa para o Brasil? Há de se lembrar que em toda a história do mundo nunca se ouviu dizer e nunca aconteceu de uma corte europeia ter transferido toda a sua sede administrativa para a sua colônia americana ou para que seja alguma colônia. A vinda da família real portuguesa para o Brasil, ela ocorre no dia 28 de novembro de 1807 e a comitiva aportou aqui no Brasil em 22 de janeiro de 1808, né? Então eles saem de Portugal em 1807, em novembro, e chegam aqui no Brasil no dia 22 de janeiro de 1808. O refúgio no Brasil foi uma manobra inédita do príncipe regente Dom João. Há de ser que ele governava em nome da sua mãe, Dona Maria I, conhecido como a Louca, né? Então o príncipe regente Dom João quis garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado pelas invasões napoleônicas, quando foi ameaçado pela invasão de Napoleão Bonaparte. Há de se lembrar que nesse período, 1808, estamos no auge das guerras napoleônicas, né? E Napoleão expandindo todo o seu reino pela Europa. Para garantir o êxito da transferência, o reino de Portugal teve o apoio da Inglaterra, que também auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas de Portugal. Agora, de fato, esmiuçando, como que isso aconteceu? Por que o rei de Portugal teve que sair de Portugal com toda a sua corte e vir morar no Brasil, apoiado pela Inglaterra? Há de se lembrar que em 1806, Napoleão Bonaparte vai decretar o chamado bloqueio continental, determinando então que os países europeus fechassem os portos para os navios ingleses. Essa era uma estratégia de enfraquecer economicamente a Inglaterra. Porém, todavia, contudo, Portugal fazia comércio com os dois países, tanto com a Inglaterra quanto com a França, até que então Napoleão Bonaparte descobre esse jogo, essa estratégia de Dom João VI e decide invadir Portugal, passando pela Espanha. Antes desse bloqueio continental ser decretado, Napoleão já tinha assinado com a Espanha um tratado chamado Tratado de Fontebellel, né, que deixava a França passar pela Espanha para invadir Portugal. E o que a Espanha ganhava com isso? Em troca, o reino espanhol poderia se aportar de um pedaço do território português. Meus amados, há um livro chamado 1808 de Laurentino Ramos, e na contracapa do livro, tem uma frase de Napoleão que diz assim: o único que me enganou. Quem foi esse único que enganou Napoleão? Foi Dom João VI, que por anos, por um período, conseguiu fazer comércio tanto com Portugal quanto com a França. Porém, todavia, contudo, quando Napoleão descobriu, decretou então a invasão a Portugal, né? E qual foi a solução então tomada por Portugal? Transferir a sua sede, né, para o Brasil, transferir a sua sede para a sua colônia americana, né? No dia 22 de outubro de 1807, o príncipe regente e o rei da Inglaterra, Jorge III, assinaram uma convenção secreta que transferia a sede da monarquia de Portugal para o Brasil. Nesse mesmo documento, também ficava estabelecido que as tropas britânicas iriam se instalar na Ilha da Madeira temporariamente. Por sua parte, o governo português comprometeu-se em assinar um tratado comercial com a Inglaterra, após fixar-se no Brasil. Gente,
A Inglaterra ajudando Portugal vindo para o Brasil não é à toa. Ela quer benefícios econômicos, benefícios financeiros com todo esse trâmite, né? O príncipe regente, Dom João, determinou que toda a família real se fosse transferida para o Brasil. Também viajaram os ministros e empregados. Gente, foi um total de 15.700 pessoas, representando cerca de 2% da população portuguesa, fugiram, saíram do reino da calada da noite. Para isso foram necessários 8 naus, 3 fragatas, 3 brigues e 2 escunas para os transportes. Outros 4 navios da esquadra britânica acompanhavam a corte dando a segurança, né, fazendo com que eles pudessem chegar seguros aqui no Brasil. Além das pessoas, também foram embarcadas no dia 28 de novembro de 1807 móveis, documentos, dinheiros, obra de arte e a Real Biblioteca Portuguesa, que vai dar origem à nossa famosa Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O príncipe regente Dom João, entretanto, falou para a população que ficou em Portugal: não lutem contra os franceses, recebam ele passivamente para evitar um derramamento de sangue, né? A viagem ocorreu em condições insalubres e durou cerca de 54 dias até Salvador, primeiro ponto no Brasil onde eles chegaram, e desembarcou aqui no dia 22 de janeiro de 1808, na capital baiana. Eles foram recebidos com festas e ali permaneceram por mais de um mês, né? A viagem, que dura 54 dias, primeiro local que eles vão parar será então na Bahia, onde ficam ali alguns dias, né? Permanecem ali por mais ou menos um mês e depois vão para o Rio de Janeiro, né? Então, esse período que Dom João está no Brasil, de 1808 a 1821, é o período que corresponde a uma fase da história que nós chamamos de período joanino. Vale notar que essa foi a primeira vez, repito, na história, que um rei europeu transferiu seu reino para um país do continente americano. E como que foi essa primeira estadia, né, de Dom João na Bahia? A viagem ocorreu, como já falei para vocês, em condições insalubres. Eles chegam na Bahia, na capital baiana, foram recebidos com festas, e ali ficaram um mês, né, no período em que ficou no período de um mês na Bahia o príncipe regente. Uma importante coisa que ele fez na Bahia: 2 importantes tratados. Preste atenção. Ele assinou primeiro, em 1808, o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Quem são essas nações amigas? Abrindo os portos, agora podem fazer comércio com qualquer pessoa, principalmente para beneficiar a Inglaterra, né? Nações amigas, a Inglaterra. Vai criar a escola de cirurgia na Bahia e vai decretar também, assim, o fim do pacto colonial, liberando então o Brasil a fazer comércio com todos os países que lhe fosse necessário, né? Acabando aquele famoso pacto colonial que obrigava o Brasil a apenas fazer comércio com a sua metrópole. Então, 2 importantes medidas foram tomadas na Bahia. Primeiro, a abertura dos portos às Nações Amigas em 1808 e o fim do pacto colonial, né? A corte então vai se transferir para o Rio de Janeiro. A chegada da família real do Rio de Janeiro provocou muitas mudanças. Depois de uma breve passagem por Salvador, a capital do estado do Brasil, até 1763, Dom João chegou ao Rio de Janeiro, a capital da época, e lá estabeleceu a nova sede do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Isso ocorreu para a transformação daquela cidade e da própria colônia. A chegada do Rio de Janeiro acontece no dia 7 de março de 1808. Houve poucos alojamentos disponíveis para acomodar a comitiva, né? E muitas residências foram solicitadas para recebê-los. As casas que eram escolhidas pelos nobres recebiam em sua fachada uma inscrição PR, que significava príncipe regente, porém indicava a saída dos moradores para disponibilizar o imóvel. A população da época interpretou esse PR com outras palavras: ponha-se na rua, né? O príncipe regente recebeu uma casa de um importante fazendeiro na Quinta da Boa Vista, onde vai instalar-se ali com a sua família, né? Ao chegar no Rio de Janeiro, Dom João vai assinar vários tratados e vai criar vários órgãos, como, por exemplo, primeiro, ele vai revogar
o Tratado de 1763, chamado o Alvará de Dona Maria I, que proibia a manufatura no Brasil. A partir de agora, pode-se criar indústrias no Brasil. Ele vai criar em 1809 a Academia Militar, que vai dar origem à Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele vai criar o Banco do Brasil em 1808, né? O nosso tão famoso Banco do Brasil. Vai criar a Imprensa Régia também em 1808. E para dar ares europeus a essa cor, a sede da monarquia, ele vai criar a Biblioteca Real em 1808, uma escola de medicina tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro em 1818. Vai criar o Real Teatro São João, que vai dar origem ao Teatro Nacional do Rio de Janeiro. Vai criar o Jardim Botânico em 1813, né? E a Escola Real de Ciências e Artes e Ofício em 1823. Dom João então começa a preparar a corte, o Rio de Janeiro para ser uma verdadeira Europa, para ter a perspicácia para ser a verdadeira sede de uma monarquia europeia, né? Como eu falei para vocês, vários tratados serão assinados. Nós vamos passar por alguns, pontuar que são importantes. Vamos passar primeiro pelo Tratado de 1810, o Tratado de Aliança e Amizade de Comércio e Navegação. Devemos lembrar que em 1808 foi assinado a abertura dos portos, beneficiando a Inglaterra. Mais uma vez, mais um tratado para beneficiar a Inglaterra. A Aliança e Amizade de Comércio e Navegação. A fim de estreitar os laços comerciais e políticos com os ingleses, Dom João assina em 1810 o Tratado de Aliança, Amizade, Comércio e Navegação com o Reino Unido. O que estabelecia esse tratado? O direito da extraterritorialidade, isto é, os súditos ingleses que cometessem algum crime nas terras portuguesas, de domínio portugueses, seriam processados por magistrados ingleses, segundo a lei inglesa. Se ele estivesse aqui no Brasil, cometesse algum pecado, não eram os brasileiros, cometesse algum crime, não eram os brasileiros que iriam julgar, eram juízes ingleses sob leis inglesas. Outro tratado, a permissão para construir cemitérios e templos protestantes. Afinal, os ingleses são anglicanos e não católicos. A segurança de que a Inquisição não seria implantada no Brasil e dessa maneira os protestantes não seriam incomodados. E o compromisso do fim do tráfico negreiro em 50 anos em vista da abolição da escravidão. Não que os ingleses eram bonzinhos com os negros, mas não queriam uma mão de obra escrava no Brasil. Queriam uma mão de obra que pudesse consumir, uma mão de obra assalariada, nos moldes do capitalismo moderno, né? E, claro, já falei para vocês, repito, Dom João permitiu a produção de manufaturas, revogando o alvará de Dona Maria I, né? Outros tratados foram assinados, como, por exemplo, as novas tarifas alfandegárias. O que é uma tarifa alfandegária? Né? É uma tarifa que é colocada em cima de um produto estrangeiro para que ele fique mais caro e valorize o produto nacional. Tudo bem? Vamos lá. Como é que ficou as novas tarifas? Como é que ficaram as novas tarifas alfandegárias? 15% para os produtos ingleses. Todo produto inglês pagava apenas 15%. Os produtos portugueses pagavam 16% de imposto. E de outros países pagavam 24%. Então a gente percebe que nessas novas tarifas, quem saiu beneficiada foi a monarquia inglesa, né? Em 1815, Dom João eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Toda aquela lógica muda. Portugal agora é colônia e o Brasil passa a ser metrópole, né? É claro que o Congresso de Viena não concordou com isso. Em 1816, houve a entrada da missão artística francesa no Rio de Janeiro, chefiada então por Jean-Baptiste Debré, que tinha a função de retratar, de pintar, de conhecer o Brasil, de mostrar o Brasil para o mundo, né? E várias outras medidas Dom João foi tomando a fim de melhorar e modernizar o Rio de Janeiro. Dentro da política externa, em 1807, ele invade a Guiana Francesa em represária a Napoleão, que é devolvida em 1817.
E em 1816 vai anexar a província Cisplatina, que pertencia à Espanha, em represália à Espanha, que permitiu que Napoleão invadisse Portugal, passando pela Espanha, que vai tornar-se independente em 1828. Todos esses acontecimentos, meus amigos, vão proporcionar ao Brasil o seu processo de independência. Mas quando que acaba esse período joanino? Como falei para vocês, em 1821. E duas grandes revoltas marcam o fim do período joanino no Brasil. A primeira, a Revolução Pernambucana de 1817, e a segunda, a Revolução Liberal do Porto de 1821. Vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana foi um movimento separatista. Foi o último que ocorreu no período colonial brasileiro de caráter republicano. E aconteceu, como diz, na capitania de Pernambuco. Foi um movimento liderado pelas elites, porém contou com a grande participação popular, assim que foi deflagrada. Essa revolta teve como causa direta as mudanças ocasionadas nessa região por causa da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Resumindo, gente, com a transferência da corte para o Brasil, o rei Dom João teve que conseguir dinheiro para poder manter a corte. Ele deu vários títulos de nobres, e sustentar aquela corte toda era cara. O que o Dom João então fez? Passou a cobrar mais impostos do algodão e do açúcar produzido em Pernambuco, aumentou os impostos sobre aquela cidade, cobrando impostos para poder beneficiar a corte, aumentou também o imposto sobre a iluminação de Pernambuco. E outra, para dar cargos políticos, ele pegou esses que ele deu cargo de nobres e colocou para chefiar Pernambuco, o que foi gerando uma revolta em Pernambuco. Afinal, a capitania passava por grandes problemas econômicos e mesmo assim tinha que pagar para sustentar o luxo da corte portuguesa no Rio de Janeiro. O movimento contou com as elites locais, composta por grandes comerciantes e alguns proprietários, e teve a adesão também de militares, juízes e pequenos comerciantes, artesãos e muitos padres, o que fez com que a Revolução também fosse conhecida como a Revolução dos Padres. E logo no início da revolta, eles conseguiram tomar Pernambuco, instituíram em Pernambuco um governo provisório, e logo quando decretaram esse governo provisório, proclamaram algumas mudanças, como por exemplo, proclamou a República na capitania de Pernambuco, estabeleceu a liberdade de imprensa, a liberdade de credo, de culto, os impostos de Dom João foram abolidos, instituiu os três poderes, segundo o sonho de Montesquieu, o iluminismo. Afinal, essa revolta também tinha influência iluminista, maçônica. Aumentou o soldo dos salários, aumentou o salário dos soldados, Porém, todavia, contudo, manteve o trabalho escravo, em benefício dos grandes proprietários de terra. O movimento vai enfraquecer-se por causa de divergências internas entre as lideranças, por causa de muitas ideias que acabaram não se entendendo. Dom João vai mandar centenas de soldados para Pernambuco, para reprimir o movimento. O capitão José de Barro Lima, um dos grandes líderes da Revolução Pernambucana, foi enforcado, teve as mãos e a cabeça decapitadas e colocada em exposição, e o seu corpo foi arrastado pelas ruas de Recife. O mesmo vai acontecer com os corpos do padre José Ribeiro e do vigário Tenório. E os outros envolvidos permanecerão presos por cerca de 10 anos. Então a Revolução Liberal do Porto, a Revolução Liberal de Pernambuco, eles conseguem formar uma república, mas rapidamente são reprimidos por Dom João. E por fim, a tão importante Revolução Liberal do Porto. Foi um movimento político ocorrido em Portugal no ano de 1820, de caráter liberal e anti-absolutista. Esse foi importante, pois teve consequência tanto em Portugal quanto no Brasil. Foi organizado por políticos liberais e militares portugueses, tendo levante no Porto, e depois se espalhando por todo Portugal. Quais eram as causas principais desse movimento? A queda dos lucros dos comerciantes portugueses, haja vista que Dom João assinou o decreto liberando o Porto para outras nações, beneficiando principalmente os britânicos.
A crise econômica em Portugal, que gerou forte descontentamento popular, gerando fome, pobreza, miséria. A ausência da corte em Portugal, e Portugal ficando na condição de colônia, né? E o descontentamento dos militares portugueses, com o controle das forças militares de Portugal pelo Reino Unido, né? Quem comandava as forças, o exército português era o Reino Unido, e eles também não gostavam disso, né? E o que eles então queriam que acontecesse, né? Queriam o retorno imediato de toda a corte do Brasil para Portugal, queriam a regularização do Brasil, queriam que voltasse o pacto colonial e queriam substituir o regime absolutista pela monarquia constitucional, com uma constituição de caráter liberal. Dom João não teve o que fazer, retornou para Portugal em 1821, mas não com toda a sua família. Deixou aqui o príncipe regente, o seu filho Dom Pedro I. Não era isso que a Revolução Liberal queria. A Revolução Liberal queria que toda a família voltasse. Dom Pedro I fica como príncipe regente no Brasil. Isso vai configurar já o primeiro processo de independência no Brasil, né? Então, Dom João volta para Portugal em 1821, né, deixando aqui, repito, o seu filho como príncipe regente, para que ele dê início ao processo de independência do Brasil. Processo esse que nós veremos na próxima aula. De hora, vou pedir para que vocês possam realizar, meus queridos, os exercícios do capítulo 12. Não deixem de fazer os exercícios do capítulo 12. Beleza? Bom dia. Próxima aula nós tiramos as nossas dúvidas.